Inês. Inês, querida, bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser assim breve, porque é muito conteúdo, muita coisa boa, e parece que a gente está falando sempre a mesma coisa, né? Isso é muito importante, né? Isso que aconteceu, essa energia de falar sempre, né? Puxando um do outro, sendo que cada um nós fizemos separadamente e é realmente uma força muito grande. Eu sou Inês Machado, sou psicóloga, meu CRP é 04-23-513. Hoje eu vou falar como psicóloga, né? E eu queria agradecer a Ana, e a comunidade toda, porque eu fiz constelação, sou consteladora também. Estou me sentindo muito, muito orgulhosa de ser psicóloga e consteladora. E isso é muito importante, né? Porque acrescenta muito a nossa prática. Crescimento nunca é demais, né? Então, hoje, eu quero falar da clínica psicológica. A percepção, vocês estão me ouvindo bem, tá, Ana? A percepção e a identificação do conflito, né, entre a criança interior e o adulto que não a reconhece. Isso é uma técnica eficiente na intervenção na clínica psicológica. Por quê? Porque nós, psicólogos, trabalhamos muito a infância. Então, ela é a causa de todos os conflitos, ela é a causa de todo o processo que vivemos como adultos. A gente trabalhando também na constelação, a gente vê muito isso. Então, eu não poderia deixar de escolher outra temática, a não ser essa, né, que me chama muita atenção, que seria da criança interior. A família de origem marca muito, né, a vida da gente, e são experiências únicas e são intransferíveis, né? Elas vêm, elas ficam, e se a gente não fizer alguma coisa com essas marcas, né, que nem sempre elas são boas, né, e que a gente às vezes nem tem conhecimento, a gente pode se tornar adultos que não são, né, adultos não saudáveis, vamos dizer assim, ou então com algum transtorno mental, algum problema. Então, quando uma criança nasce na família, ela se acomoda, né, ali naquele meio, e de certa forma, o que acontece? A família começa a protegê-la, né, e através do vínculo da amamentação, né, cria um vínculo muito maior, e a mãe mantém esse vínculo, né, por muito tempo. Até que para a sobrevivência daqueles membros da família e para a própria criança, precisa que esse vínculo se distancie cada vez mais. Então, essa criança, né, nessa família, ela acaba ajudando a superar uma crise, né, da própria família. Por quê? Porque ela vai depender de recursos, e a família também, para acolher esse novo ser. Então, trata de um momento, né, que coexiste a possibilidade de crescimento, né, de maturidade, fortalecimento do vínculo, mas também um momento que pode sim trazer um desenvolvimento não saudável, ou então até um transtorno psicológico. Então, alguns determinam o significado dessa experiência em família, como que cada família ressignifica isso, tudo, essa vinda, esse ente querido chegando, com a capacidade de enfrentamento dessa família, das situações, né? A história familiar de cada um, o que veio dos antepassados, né? As situações controversas, né? Atravessado também anteriormente, né? E a maneira como cada coisa é solucionada, né? E bem também o sistema de crenças, né? É muito importante, cada família tem uma crença. Então, sem consciência, nós acabamos repetindo padrões de relacionamento. Então, esses padrões, eles vão perpetuando até a vida adulta. Então, no interior de cada pessoa adulta, de todos nós, existe uma criança. E muitas vezes essa criança é muito ferida. E a gente, como psicóloga, a gente sabe disso, e como consteladora também, a gente vê isso. Isso é muito importante, a gente saber.
né? Essa criança vem com os registros da infância, né? Vamos supor que, em certo momento, essa criança foi deixada de lado por uma necessidade ou por uma imposição, né? Enfim, pode acontecer algumas situações que essa criança tenha sido rejeitada, abandonada, passou por outras situações que não foram solucionadas e o adulto carrega essa criança com ele. Só que talvez, e é muito importante saber, que talvez esse adulto não saiba, né? Porque muitas vezes pergunta assim, nossa, parece que são duas pessoas, eu estou confusa, parece que eu sou duas pessoas, quem nunca ouviu falar isso? Então, eu tenho cada vez mais detectado isso na clínica psicológica em relação a isso, porque essas duas pessoas, elas podem ser a criança e o adulto brigando, vocês concordam? Né? Então, aí a criança, lá atrás, foi colocada pela família, de certo modo, está certo, né? Porque uma criança, às vezes, não tem autonomia, como dependente, né? Como dependente, não tinha como, né? No processo de submissão, e não sabia o que iria acontecer na vida dela. Aí ela cresce, né? E ela começa a querer ter autonomia ou não, né? E o que a gente pode fazer, né, na clínica psicológica? E que a gente tenta ajudar o paciente, ou a pessoa que está ali, a perceber e a ele chegar a essa conclusão. É de que a gente não pode fugir disso, a gente não pode fugir dessa criança interior, né? A gente tem que começar a compreender essa criança a nosso favor. Então, é muito importante que a gente não deixe com que essa criança seja mais relevante do que o adulto. Por quê? Porque senão ela começa a fazer birra, ela começa a chorar, querer chamar atenção, não assumir, né, o processo vamos dizer assim, como diz Jung, né, de individuação, mas eu não usaria esse termo, o processo mesmo saudável de uma vida adulta com maturidade. Né? Então, ela continua como criança, qualquer coisa ela faz pirraça, qualquer coisa ela quer chamar atenção, ela não assume para si mesma as próprias responsabilidades, né? Que ela precisa ir como adulto, né? Então, o que acontece? Na clínica, por exemplo, a gente trabalha muito isso e está sendo muito eficaz no tratamento, porque quando a pessoa detecta a criança do adulto, ela consegue separar, a gente começa a perceber e a entender e ajudá-la a aceitar essa criança, acolher, identificar, aceitar, acolher e ajudá-la no processo de crescimento. Não que ela precise crescer junto com o adulto. Ela pode até ser acolhida pelo adulto, né? Eu sempre falo isso, ela pode até ser acolhida pelo adulto e falar assim, olha, se você não teve o que você queria, se você não viveu o que você queria, hoje eu estou com você. Hoje eu estou com você, hoje eu te acolho, eu cuido de você, mas eu vou falar mais alto do que você. Eu vou determinar a nossa vida, porque nós crescemos. Você não é uma criança que está lá chorando em relação à sua mãe, em relação ao que você viveu, fazendo birra, mas não. Nós somos adultas, agora eu cresci, você está aí, mas eu sou adulta e vou determinar a nossa vida. Então, deixar com que essa criança seja relevante em momentos bons, né? Porque quem não quer ser uma criança feliz, correndo, brincando, fazendo coisas, né? Que fala assim, estou me sentindo uma criança. Mas na hora que ela faz alguma coisa para sabotar e subornar esse adulto, é bom acolher, cuidar dela e falar assim, fica aqui que eu tomo conta de você. Então, quando a gente trabalha isso em clínica, é muito importante. Então, eu vou falar, assim, só de 2 casos aqui e vou ler os depoimentos. Vamos tentar imaginar uma criança, e eu vou ler o depoimento dessa pessoa. Eu gostaria muito que ela pudesse falar aqui, né? Mas de acordo com o nosso código de ética, muito falado hoje pela nossa amiga Gláucia, né? A Gláucia, né? E a gente não pode trazer o paciente para falar aqui com todo respeito a ele, né? Então, eu vou falar uma criança que, sobre os cuidados dos pais, né? No caso de
uma paciente minha, que eram dependentes químicos. Então, essa criança viveu rejeição, viveu abandono, viveu todo tipo de negligência. E aí, o que aconteceu? Muita coisa, às vezes, que ela queria comer, ela não tinha. E quando tinha, a mãe comia e não dava para ela. Comia na frente dela e não dava para ela. Então, ela passou muita vontade de comer. Aí, o que acontece? Eu vou falar o depoimento dela. E nesse processo que ela não teve que comer, ela cresceu, né? Com essa criança ferida, com essa criança que se sentiu rejeitada, abandonada, e ela procurou na comida sanar o seu desejo, a sua vontade. Então, ela começou a comer sem excesso, e nós detectamos, ela sabe que ela tem uma compulsão alimentar. Então, ela vai lá e quer comer tudo, mas quem quer comer? Aí, quando a gente detectou isso, ela percebeu que é a criança que quer comer, porque a criança agora pode comer, porque ela não tinha, né? Então, agora ela pode comer, mas ela quer comer muito. Cabe o adulto fazer o quê? Né? Controlar essa criança. Então, eu vou ler rapidinho aqui o que a minha paciente me mandou. JMR, 42 anos, pedagoga. Fazendo a psicoterapia com a minha psicóloga Inês Machado, descobri um distúrbio de comida. Eu, quando era pequena, sentia vontade de comer as coisas porque as pessoas comiam e não me davam. Aí, quando minha mãe me mandava no supermercado, eu pegava o dinheiro da minha mãe e comia as coisas que as pessoas me faziam vontade. Até minha própria mãe comia presunto e não me dava. Cresci, comecei a trabalhar e sempre queria comer só besteira. E na terapia descobri que não era eu, e sim minha criança interior. Com o tratamento com a Inês, ela me mostrou isso. E hoje posso ter qualquer besteira na minha frente, eu falo que eu vou comer se eu quiser. Mas não sinto aquela mais vontade louca de comer. Como o mundo poderia acabar e eu com preconceito de ficar gorda. Hoje estou aprendendo de tudo com moderação e sem desespero. Então, o que aconteceu e que foi muito importante? Eu trabalho uma técnica também que eu falo para ela assim: olha, se permita, coma tudo. Aí ela fala assim: mas como? Ela custou entender isso. Eu falei assim: porque tudo que você rejeita, você acolhe, né? Aí tudo que rejeita, acolhe. Então, se você rejeitar a comida, o que você vai fazer? Você comer cada vez mais. Aí ela falou assim, ela não conseguia entender, a gente conversou muito, foi um trabalho muito assim. Aí ela falou assim, não, e aí? Eu falei assim, olha, se você começar a aceitar essa criança, né, que quer comer, e falar com ela, você pode comer? E sabe o que acontece, gente? A gente só deseja o que a gente não tem. Se tá ali, ó. E aí, o que ela fez? Ela começou a fazer esse processo. Eu creio que foi muito difícil para ela, né? E foi realmente muito difícil. Hoje em dia, ela me mostrou umas balinhas na beirada da cama, algumas balinhas não, acho que deve ter tido umas 7 balinhas. Eu achei muito engraçadinho. E mostrando para mim, Inês, essas balinhas ficam ali na minha cama. E eu não como, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu posso. Então, é um trabalho muito bom, um trabalho muito interessante que nós fizemos. E eu fiquei assim, super feliz dela conseguir entender isso, né? E ela está controlando, se ela quer comer um hambúrguer, quer comer alguma coisa, né? Ela pode comer, mas ela sabe que ela não precisa comer em excesso. Então, isso aí ajuda muito. E essa é a criança dela ferida, né? Isso é uma parte, né? Imagina o resto, né? Então, essa é uma parte um recorte que eu trouxe para entender. E o outro caso Peraí, só um minutinho. O outro caso é de uma pessoa que, quando era criança, né, ela ficava sozinha, né? Então, ela queria muitos pais ali por perto e tal, e ela solicitava o tempo todo esses pais. Esses pais chegavam em casa muito tarde, né? Então, ela não tinha muito tempo com eles. Então, ela cresceu uma criança muito ansiosa, querendo que os pais chegassem a tempo em casa, querendo que os pais chegassem para estar com ela, e isso não foi possível. E ela se dá super bem com os pais, é uma família muito assim, estruturada, mas aconteceu isso, foi o melhor que eles fizeram, né?
E aí, o que aconteceu? Ela cresceu com um problema de querer chamar atenção e de querer fazer muita coisa para ter reasseguramento, o que seja. Ah, que você me ama, que você gosta de mim. E isso foi por vínculo afetivo com o atual namorado. Então, eu vou ler o depoimento dela, que eu achei muito interessante. Izê, advogado. Eu faço terapia e já tinha identificado os meus problemas atuais relacionados à infância. Um ponto para exemplificar é quando ele está sendo problemático, era meu relacionamento afetivo. Eu me senti insegura, aflita e carente. Queria atenção e também ter o controle das coisas. E esses sentimentos e necessidades se assemelham ao que vivi e senti na infância. Quando criança, me sentia muito insegura e com medo quando os meus pais saíam para trabalhar. Sendo assim, eu tinha uma necessidade muito grande de ficar ligando para saber se tudo estava bem com eles e onde estavam. Tendo assim uma atitude controladora. Meus pais chegavam em casa tarde e cansados, quase na hora que eu ia dormir. Logo, não me dava atenção que eu necessitava e queria no momento. Resumindo, na minha infância, não tive a presença e atenção dos meus pais na proporção que eu precisava, o que desencadeou carência e insegurança. E aí, aliada ao processo psicoterápico, ela fez constelação. Eu fiz a constelação, pude perceber e visualizar com exatidão o que havia trabalhado na terapia. Com a constelação, tudo ficou realmente muito nítido. Pude visualizar o cenário e vivi como fiquei distante dos meus pais. Sendo assim, constelei este ponto e entendi, acolhi e resolvi e decidi aceitar minha criança interior. Hoje em dia, eu reconheço a existência dela, cuido, ouço o que ela quer falar em algumas situações, mas consigo me posicionar com meu eu adulto. Hoje me sinto mais leve, em paz e feliz por ter conseguido me libertar de todos os sentimentos ruins que minha criança interior carregou. Então, é muito importante, porque essa pessoa, às vezes, fazia até algumas birras, né? Ligava para o namorado para saber onde está, ficar triste, queria falar algumas coisas com ele, enfim. Então, ela teve esse processo, e é uma gracinha, porque ela fica super feliz de falar sobre isso, com um sorriso assim, que a gente sabe que a pessoa está se superando, né? Então, em relação a essa criança, quando a gente detecta essa criança, a gente tem que. A pessoa precisa identificar, acolher, aceitar e fazer com que ela cresça, na medida que o adulto acolhe essa criança, né? Mas nossos conflitos, né? Essa criança com esses problemas todos, os nossos conflitos vão ser ampliados muito por ela se a gente não trabalhar isso. Então, quando essa reação, né, da criança interior é desproporcional ao adulto, é justamente aí que pode haver um transtorno psicológico. Porque se a criança quer uma coisa, o adulto quer outra, aí entra o conflito. Então, é muito importante o adulto dar apoio a essa criança interior, né? Acolhendo, né? Por quê? Porque muitos sintomas, como manifestações, né? De desânimo, excesso de insegurança, inflexibilidade, reações intempestivas, birras, opiniões baseadas em suposições, excessivo retraimento e outras manifestações podem estar ligadas à criança interior ferida, né? Porque ela não cresce com uma maturidade suficiente como um adulto tem que ter, tá? Então, quando essa criança ferida ou abandonada interrompe ou dificulta o processo saudável do adulto, o adulto fica preso nessa criança, nessa dor dessa criança. Então, por isso que é importante ela entender a criança e entender o adulto. Ela olhar para ele como se fosse um espelho, né? Porque com essa criança ferida, com excesso de insegurança, né? Com essas divergências entre um e o outro, o adulto vai se tornar realmente, né, infeliz. Por isso tem muitos processos de pessoas maduras, né, já assim, né,
não jovens, até maduras, que às vezes já se comportam com muito problema e tem muito problema, que não soube entender que muita coisa dentro delas vem dessa criança ferida. Então, para a gente na clínica, possibilitar que o paciente, que essa pessoa olhe para si mesmo e consiga detectar essa criança é muito importante, né? E o processo envolve acolhimento, né? Mas ele não promove e não quer dizer que vai extinguir a dor por completo. O que vai acontecer? Vai haver um confronto com o inconsciente, porque tem muita coisa que é inconsciente, com o consciente do adulto, e ele vai ficar equilibrado. Às vezes a dor permanece, às vezes aquela situação permanece, mas ele vai saber detectar. E não necessariamente excluir. Isso é muito importante, senão fica pensando que assim, não valeu nada, mas não é isso. É o contrário, né? Ele vai conseguir aprender o que fazer naquele momento. Aí ele vai adquirir, vai aceitar o sofrimento, ele vai aceitar o dia que ele está triste, ele vai aceitar o dia que ele não quer fazer nada. Ele não vai ficar brigando com ele mesmo. Eu estou me sentindo culpado, estou me sentindo assim. Ele vai ter um equilíbrio. Tudo faz parte. Então, é isso. Então, eu acho que é muito importante para nós, e o que eu quero até ressaltar aqui? É muito importante para nós, enquanto psicólogos e também como consteladores, realmente se ater bastante a esse vínculo da criança interior ferida com o adulto que quer crescer, que quer, né, viver uma vida mais saudável, ok? Eu não vou estender muito, era só uma explanação. Maravilhosa, Inês. Coisa linda, viu? Foi muito Obrigada. direta, objetiva, mas foi bem pontual, assim. Foi muito, muito bom. Bem pontual Eu estou mesmo. vendo se tem alguma coisa aqui só para ver, né? Mas assim, tem as perguntas aí, as meninas elogiando. Esse Eu não, libertamento tô, exterior. não tem nenhuma pergunta, não, né? Se vocês quiserem Ah, tá. abrir a. Tá. Aham. Ô, gente, eu agradeço, né? Agradeço a Ana. Muito bom. Nossa, agradeço imensamente por estar aqui. E parece que as meninas, né, são as meninas que a gente está acostumada, que conhece, que convive, que é tudo muita energia. A Ana, obrigada a quem está me assistindo aí, né, que está me elogiando. Eu fico muito feliz, é um grande avanço e um ganho muito grande para a gente. Ai, Tá? Eu que não sei nem bom, como Inês. falar, mas muito obrigada. Obrigada, Verdade. E a gente. Inês já bateu recorde de constelação, viu, gente? Só dizendo para vocês, viu? Começou a fazer no curso, começou a constelar, se apaixonou como todos os outros. O povo fica loucos por constelação, apaixonados, porque deu resultado, né? Sim, sim. Obrigada. Obrigada, Inês. Muito grata, Muito meu. obrigada.